Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys. Eu sou Yuri e hoje eu vou falar sobre um dos temas mais interessantes do terror na minha opinião. Eu poderia ficar falando horas, mas eu prometo que eu vou ser sucinto. O gênero slasher por si só, ele sobreviveu nos apresentando dois conceitos. O assassino mascarado que persegue as vítimas e mata uma por um, e a sobrevivente, geralmente uma mulher, que vai até o final do filme, enfrenta o assassino e acaba matando ele. Essas personagens são chamadas popularmente de Scream Queens ou Final Girls, e a gente vai falar como o terror acabou usando esses termos e se beneficiou deles e colocando essas personagens como lideranças, em suas franquias de sucesso. Então eu decidi trazer esse tema pra cá porque eu vejo muita discrepância na internet, a respeito do que é Final Girl e do que é Scream Queen, porque esses termos são usados basicamente, na internet como se fossem sinônimos. Só que eles não são a mesma coisa. A grande diferença basicamente é entre ficção e realidade. Final Girl é um título dado às personagens que sobrevivem até o final e lutam contra o assassino. Já Scream Queen é um termo que é dado para as intérpretes dessas personagens, ou seja, as atrizes, que geralmente são marcadas pelas participações em filmes de terror. Então a gente vai por partes para poder entender tudo certinho, ok? E sim, gente, eu tô usando a mesma camisa que eu usei no vídeo anterior porque eu sou pobre, então preciso que vocês deem like para que o canal bombe e eu possa comprar roupinhas, ou senão eu vou ter que gravar vídeos pelado para vocês. Não, brincadeira, gente, é porque eu gravei, porque são as Final Girls aqui da franquia Pânico. Só que eu percebi que esse vídeo tem mais a ver com essa camisa, então decidi colocar de novo. E se vocês gostaram dessa arte aqui, eu vou deixar o arroba de quem fez ela. Vocês podem comprar, conseguir com ele, tá bom? Sim, estou fazendo um jabá pro meu amigo. Fim de carreira! Mas chega de monólogo porque eu não sou nenhum serial killer explicando a minha motivação pra Final Girl, certo? Então, bem-vindos ao Obituário. Vocês não acharem que eu tirei isso das vozes da minha cabeça, eu vou trazer para vocês dados científicos, porque sim, existem estudos sobre isso. O termo foi cunhado em 92 pela professora de linguagem retórica e mitologia escandinava Carol J. Clove. Ela escreveu isso no seu livro, que eu vou deixar o nome aqui para quem quiser ler. Final Girl é uma personagem que existe para que o público possa se identificar com ela, porque ela basicamente contrasta com a perspectiva do assassino. É claro que esse termo só se tornou progressista a partir do cinema moderno, porque nos anos 70 e 80, que era a época de ouro dos slashers, as personagens que tinham papel de liderança nos filmes se mostravam sexualmente indisponíveis e eram contra o fator pecado. Tá, Yuri, mas o que é que isso significa? Não entendi. Significa que a Final Girl ela é uma personagem de liderança, ela é inteligente, ela investiga a situação ali do filme narrativo, ela conduz isso, e ela também é uma personagem que é virgem, ela é uma personagem que não aceita drogas, é uma personagem que não fala palavrão, e é uma personagem que demonstra muita fragilidade, e ao longo do filme ela vai construindo uma força, vai se tornando destemida e forte, e aí no final ela consegue derrotar o assassino. Isso faz com que tanto o público masculino e o público feminino se identifiquem com a personagem. Ah, Yuri, mas eu não entendi por que o público masculino e o feminino. Porque a gente sabe que a história de terror, apesar de parecer para algumas pessoas feminista, por ter uma Final Girl como um símbolo, por exemplo, a gente sabe que na verdade é bem misógino isso. Basicamente, um filme só funciona quando temos uma mulher protagonista e sobrevivente. É muito difícil funcionar com um homem. E por quê? Porque no passado isso era associado ao voyeurismo e ao sadismo. Ver a personagem ali durante todo o filme sofrendo mais que a Juliette, comendo pão que o diabo amassou. What? Tem que ir. Pra no final ela só conseguir derrotar o assassino quando ela se masculiniza. Ela vai chegando no final se masculinizando. Ah, mas como assim? Ela pega uma serra elétrica, ela pega um machado, ela pega um facão, se mostra destemida e forte, porque esse tipo de força é associada aos homens e não às mulheres. Então o público masculino consegue aceitar essa personagem sendo a protagonista, sendo a sobrevivente. Mas também outra coisa que é associada à masculinização dessas personagens é o fato de que geralmente elas têm nomes unissexes. Por exemplo, Sidney ou Chris. E elas também usam cabelo curto, elas geralmente também não usam roupas que definem muito o corpo delas, não marcam tanto, são roupas menos femininas, e isso torna elas mais masculinizadas. A Carol também defende que tem uma diferença entre uma sobrevivente e uma Final Girl. Por exemplo, em Psicose, a protagonista, Layla Crane, ela é uma sobrevivente. No final, ela é salva por um homem, por um personagem masculino heróico. Só que a personagem, ela não é puritana, ela não tem
uma pureza moral. Por isso ela não se encaixa no perfil e ela é uma sobrevivente. Diferente de Laurie Strode em Halloween, que apesar de ser salva também por uma figura masculina e heróica, ela se encaixa no perfil puritano, então ela é uma Final Girl. Tá, dito tudo isso, Tony Williams, que é outro estudioso, ele discorda da Clover em muitos aspectos. Por exemplo, ele observa que no final dos filmes muitas vezes é ambíguo, como por exemplo em Natal Negro. Ela derrotou de fato o assassino? Ela de fato é uma Final Girl? It's me, Billy. Até parece que eu vou ter um Natal feliz, né? Em Sexta-feira 13, o capítulo final também, Tony observa que a personagem Trish Jarvis, ela fica catatônica no final. Então, ela de fato sobreviveu? Ela de fato triunfou sobre o assassino? Muitas vezes, as personagens são colocadas no hospício, são internadas ou morrem na sequência. A gente sabe, né, voltando lá à misoginia, que era uma forma de punir as mulheres. Elas não podiam ser independentes e fortes. Então, na sequência, elas sempre vinham para morrer ou elas não conseguiam triunfar 100% sobre os assassinos. Então, se a personagem era morta ou tinha sua vida totalmente destruída, né, porque isso era um reflexo da sociedade machista, então ela não era uma Final Girl. Só que se a gente for levar em consideração o que o Tony fala, eu entendo, tá? Só que assim, a gente iria invalidar 80% das Final Girls que a gente considera como Final Girls, certo? Então esse é o conceito do destino cruel que algumas sobreviventes têm nos filmes. Basicamente, elas precisam ser contidas ou destruídas porque isso é um reflexo da sociedade. E isso começa a mudar, por exemplo, em Pânico, né? Quando Sidney ela acaba não sendo punida pelos seus atos, pela sua independência e pela sua força. Então, apesar de ter ali um trauma na personagem, o que é comum, né? Qualquer pessoa que passa por esse tipo de coisa, mas ela consegue ter uma vida normal dentro da narrativa do filme. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de Final Girl, né, que geralmente estão no site como as principais, elas fazem rodízio entre as posições, mas temos Sidney Prescott da franquia Pânico, temos Laurie Strode da franquia Halloween e Ellen Ripley da franquia Alien. Particularmente, eu não considero Alien como uma Final Girl. Por quê? Na minha opinião, Alien ele é um filme que é totalmente direcionado para ficção científica. E eu sei que muitos gêneros, né, o suspense, a ficção, muitas vezes flertam com o terror, né? Eles conseguem se equilibrar, tem elementos ali. Muita gente considera Alien como um filme de terror, principalmente o primeiro, mas eu acho que não é um filme de ficção com elementos de terror. Ainda que o primeiro seja mais equilibrado quanto a essa divisão, as sequências claramente têm uma diferença bem grande, né? Ficção, terror. E eu não tô só dizendo a sua opinião, tá? A estudiosa Christine Cornea... E eu não tô só dizendo a sua opinião, porque a estudiosa Christine Cornea, ela também argumenta que o direcionamento de Alien vai para um lado de ficção científica, porque, por exemplo, não tem a estrutura de um slasher, sabe? Se a Final Girl é definida por rejeitar o sexo, por rejeitar drogas, etc., diferente das suas amigas que acabam sendo punidas, isso não acontece em Alien, por exemplo. Então ela não considera Ripley uma Final Girl, assim como eu, mas eu entendo quem considera Alien como um filme de terror e eu respeito muito isso. Se a gente for considerar, né, como a Clover, ela impõe o que é uma Final Girl, temos Laurie, que muitos dizem ser a maior Final Girl de todas. E eu entendo, porque ela foi de fato a primeira, né? Assim, a primeira a marcar muita presença. Porque Halloween 1 e 2 acontecem num pequeno espaço de tempo, né? Os lançamentos do filme. Então naquela época não era comum ter uma sequência. Então nós temos aí num pequeno espaço de tempo, para os fãs de terror, uma personagem que sobrevive em 2 filmes. Acaba marcando esse impacto, diferente da Alice em Sexta-feira 13, que sobrevive no primeiro e no ano seguinte, em 81, ela é morta na sequência. Isso não aconteceu com Laurie, então eu entendo a importância que ela tenha. Só que, se a gente seguir o conceito do Tony Williams, Laurie morreu não só uma vez, certo? Precisou de reboot para ela continuar na franquia. Sem contar que, de fato, ela era uma personagem mais indefesa, que dependia de outros personagens, geralmente um homem, e a gente sabe que esse é o estereótipo lá dos anos 70 e 80. Só que, muito pouco tempo depois, a gente já via personagens muito mais independentes que a Laurie, como, por exemplo, a Nancy de Hora do Pesadelo, a Christy de Hellraiser. Então, seja na versão do Tony Williams, ou seja na versão da Clover, a gente tem uma unanimidade aqui. Sidney Prescott. Nunca precisou de reboot, e apesar de sim receber ajuda de alguns personagens, ela é muito mais independente e forte
do que outras Final Girls que vieram antes dela. Então sim, gente, eu estou decretando Sidney Prescott como a The Ultimate Final Girl. Agora, voltando um pouco também naquela questão de sobrevivente ou Final Girl, é importante frisar a Gale Weathers, também da franquia Pânico. Por quê? Gale não se encaixa no perfil de uma Final Girl, né, nos primeiros filmes, justamente porque ela não era moralmente correta, né? Ela era oportunista, ela era sensacionalista, ela de fato era uma personagem sem caráter algum. Uma personagem muito complexa e incrível a trajetória que ela tem durante toda a franquia, mas a gente sabe que Gale ela se encaixa num perfil de sobrevivente justamente por isso. Ela só foi ganhando título de Final Girl ao longo dos filmes por conta da sua redenção. E eu acho que o primeiro filme onde ela de fato foi trabalhada como uma Final Girl foi em Pânico 5 em 2022. Eu senti um tratamento dela nesse lugar, até mais do que a própria Sidney, que é de fato a Final Girl da franquia. Senti que os diretores quiseram pegar a Gale e falar, olha, você é uma Final Girl sim, você merece isso e vamos mostrar isso nesse filme. Então ela teve um embate maior ali contra um dos assassinos, né, até mais que a Sidney, e inclusive meio que finalizou um dos assassinos. Ela teve as honras. Então foi como se estivessem finalmente concretizando e dando esse lugar a ela de Final Girl. Então bem-vinda, Gale, finalmente 25 anos depois, ao título de Final Girl. Fuck you! Já o termo Scream Queen é usado popularmente desde a década 20, lá na época do cinema mudo, quando as atrizes começaram a ganhar destaque nas produções voltadas para os filmes de terror. Basicamente eram títulos dados às atrizes, né, que eram vistas como símbolos sexuais, donzelas em perigos, né? Então a gente vai para um lado novamente machista da coisa. O termo ele é mais especificamente usado, né, para donzelas em perigos, que tinham muitas expressões de medo, de tristeza e gritavam bastante nos filmes. E isso trazia certo romantismo à sua atuação dentro de um filme de terror. Então, nesse contexto, somente atrizes podem receber esse título de Scream Queen. Muitas pessoas consideram que uma participação icônica no filme já torna a pessoa como uma grande Scream Queen. E realmente, é o caso da Janet Leigh em Psicose, né? Fez só um filme, mas impactou tanto a indústria que ela merece esse título. Assim como Marilyn Burns de O Massacre da Serra Elétrica, que interpretou Sally, né, também uma grande Final Girl do cinema, e ela merece esse título, apesar de ter feito essa única participação no filme de terror. Eu tenho algumas ressalvas sobre considerar uma Scream Queen alguém que só fez um filme de terror. É claro que tem exceções, como eu acabei de mencionar, né, em Psicose e O Massacre da Serra Elétrica, mas eu acho que você precisa contribuir com uns 3 ou 4 filmes aí no seu currículo para que a indústria te reconheça como uma Scream Queen. Afinal, você vai ser uma representante do gênero, vai ser associada a isso. Então agora, citando alguns exemplos, nós temos Jamie Lee Curtis, que interpretou Laurie Strode na franquia Halloween, porém não foi só isso, ela também fez O Trem do Horror e A Morte Convida para Dançar. Também já vi muita gente comentando na internet, nossa, mas a Neve Campbell não grita tanto na franquia Pânico, etc. E de fato, ela não grita tanto porque a personagem é muito forte, é muito independente. Mas ela é tão icônica dentro do filme, o filme marcou tanto o gênero, que de fato, né, ela fez 5 filmes e ela merece o título de Scream Queen. Uma menção honrada também aqui a Heather Langenkamp, que interpreta Nancy Thompson na franquia Hora do Pesadelo, que apesar de não ter feito outros filmes também, é uma das Final Girls mais icônicas dos filmes de terror. Então eu já vi muita gente achando que Scream Queen é aquela personagem que tem um grito mais icônico no filme de terror, e eu acho isso bem engraçado, porque embora eu entenda a lógica por trás desse pensamento, não é exatamente isso como eu falei. Não é só sobre gritar e temos a Neve Campbell como exemplo disso, é mais sobre marcar a presença, deixar sua marca e se tornar associada a esse gênero. Mais alguns exemplos aqui de Scream Queen, ou Rainha do Grito, é por exemplo Sarah Michelle Gellar, né, que é muito querida pelos fãs de terror. Ela não conseguiu ser uma Final Girl, né? Coitada. Se vocês consideram o grito como critério, por favor, não façam isso. Mas ela sim é uma Scream Queen, né? Porque gritar é uma coisa que ela fez aos montes nos filmes que ela participou.
Apesar de também não poder ser considerada uma Final Girl, porque não vem do slasher e não tem a mesma estrutura, Vera Farmiga pode ser considerada uma Scream Queen também, porque a sua participação em Invocaverso, no filme A Órfã, inclusive como Norma Bates, né, na série Bates Motel, faz com que ela se torne uma figura muito associada ao gênero. Então ela merece esse título. Já vi também muitas pessoas falando sobre a Anya Taylor-Joy, né, sobre ela ser uma Final Girl, mas ela é Final Girl exatamente por quê? Por sobreviver a um jantar no final do filme? Comer um hambúrguer? Não faz muito sentido. Mas uma Scream Queen, ok, talvez sim, né? Ela tem feito bastante produção do gênero, tem se tornado uma das referências, né, quando a gente fala de pós-horror. E tudo bem que a gente vai precisar esperar, né, Maxine sair, mas eu acho que a gente já pode considerar a neta da atriz brasileira Maria Gladys, a Lucimar do Vale Tudo, como uma Scream Queen. Mia Goth talvez não seja uma Final Girl ainda, né? É preciso mais do que X para que a personagem dela se torne uma Final Girl. Então vamos aguardar para ver. Eu sei que Emma Roberts também é muito querida, né? Muita gente considera ela como Final Girl ou Scream Queen, mas eu acho que a gente tem que analisar com cuidado isso. Porque Final Girl por qual produção? Por ter sobrevivido a American Horror Story em 1984? Não acho que seja o suficiente, né? A participação dela em Pânico com certeza não vale para ela ser uma Scream Queen, porque aí ela cumpre um papel de vilã. E então eu acho que acaba fugindo aí um pouco desse conceito do que é uma Scream Queen. E a série Scream Queens é mais uma sátira, uma série voltada para comédia e que acho que não deve ser levado em consideração pro termo, porque senão a gente teria que considerar, sei lá, a Ariana Grande como uma Scream Queen também. Eu sei que talvez vocês não achem nada disso importante, mas eu acho legal e pertinente trazer isso para o canal, porque é um termo que a gente vai usar bastante aqui, e eu não preciso ficar voltando para explicar para vocês o que é, já que vocês agora entendem o que se trata o termo Final Girl e o termo Scream Queen. Então obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, gente, comenta aí, deixa sugestão, pode fazer crítica construtiva, tá bom? Compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Deixem like, ativem o sininho e espero vocês nos próximos vídeos. Quem sabe fazendo aí um ranking de Final Girl e outro ranking de Scream Queen. Se vocês querem isso, deixem nos comentários, tá bom? Obrigado e tchau!